Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do primeiro TRI da WisCor, que basicamente reportaram aqui bons resultados nos seus destaques, mas a gente vai ver que não foi bem assim. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa, assim como trazer notícias do mercado financeiro e também acompanhar o crescimento da carteira do canal. Tem um grupo do WhatsApp, caso você queira receber notícias em primeira mão, e o link vai estar na descrição deste vídeo. Tem também aqui o site do canal, onde você tem acesso à planilha, que na planilha você vai encontrar o valor intrínseco calculado das ações que ficam no meu radar e também o preço teto. E também tem indicações de livros, calculadora de juros compostos para você realizar suas projeções de investimento e também um conteúdo sobre indicadores fundamentalistas. E, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, primeiro ponto, com esses resultados apresentados, a gente viu que o mercado ensaiou aqui uma forte queda nos papéis da WisCor no último pregão e depois se recuperou, fechando aqui praticamente no 0 a 0 o último pregão com os papéis da WisCor. E aí a gente vai entender basicamente o que aconteceu e o porquê disso. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de dizer que o vídeo não se trata de recomendação de compra ou de venda. Primeiro ponto é que eles organizaram aqui seus resultados em segmentos. Então serão 3 segmentos aqui, através das atuações de seguros, crédito e consórcios e também de serviços. E também eles realizaram isso para trazer aqui maior transparência. E aí a gente vai entender mais ou menos como isso ficou nos resultados e, de fato, isso trouxe mais transparência aqui para os resultados da empresa. O que é que a gente observa, então, no destaque aqui da WisCor, na sua apresentação do resultado do primeiro TRI, é que foi alta em todos os indicadores. Então, se a gente perceber aqui, lucro líquido consolidado ajustado, alta de 9,2% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Receita líquida, aumento aqui de 21,2% versus o primeiro trimestre de 2022. Receita líquida corrente ex-caixa, 32% de alta. EBITDA consolidada ajustada, 26,8% versus o primeiro TRI de 2022. Então, basicamente, aqui a gente vai observar crescimento em todos os indicadores. Só que o que é que a gente percebe, olhando aqui esse resultado mais expressivo e consolidado com os detalhes, a gente observa que o lucro líquido do controlador foi de apenas 14 milhões de reais, que foi 60,8% a menos do que reportado no primeiro TRI de 2022, que foi de 35,6 milhões. Outro ponto que a gente vai observar é que em relação ao trimestre passado, ou seja, quarto TRI de 2022, a gente viu que só houve uma alta aqui de 0,9%. Então, de fato, os resultados do lucro líquido não foram tão interessantes. E se a gente pegar o lucro líquido consolidado, também a gente vai observar uma forte queda, que reportou no primeiro TRI de 2023 34,6 milhões de reais. E se compararmos com o primeiro TRI de 2022, que reportou 51,7 milhões, estamos falando de uma queda de 33%. E se compararmos com o último TRI, ou seja, quarto TRI de 2022, a gente está falando de uma queda de 3,6% em relação ao primeiro TRI de 2023, que reportou 34,6 milhões, e no quarto TRI de 2022 é de 35,9 milhões. Então, de fato, os resultados eles não foram bons no primeiro TRI de 2023, com queda no seus lucro líquido. E se a gente observar, a receita líquida ela cresceu, e se a gente observar primeiro a receita bruta, vamos observar que foi um crescimento absurdo de 77,7% em relação ao primeiro TRI de 2022, e em relação ao último TRI, que é o quarto TRI de 2022, foi um crescimento de 53%. Então, de fato, se a receita bruta cresceu, consequentemente esperávamos aqui um resultado muito melhor do que reportado aqui pela WisCor. Mas o que a gente observa é que as comissões foram muito elevadas. Se a gente observar em relação ao primeiro TRI versus o primeiro TRI de 2022, a gente viu que essas comissões cresceram 312%. Realmente absurdo essas comissões. E se a gente comparar do primeiro TRI versus o quarto TRI de 2022, isso foi um aumento de 188%. Então, de fato, aqui é um ponto que devemos ficar em alerta nessas questões de comissões e os critérios que há nessas comissões, porque praticamente aqui pegou todo o resultado aqui das receitas brutas que foram crescentes. Então, a receita bruta cresceu, a receita líquida cresceu, a margem bruta da receita bruta cresceu, a margem líquida também teve bons resultados, e o que dá a impressão é que eles melhoram aqui a margem para depois aumentar os custos para fazer com que eles sejam beneficiados aqui em relação à queda nos lucros. Então, de fato, aqui bem
ponto crítico para ser avaliado, especialmente nessa parte aqui de comissões, que deve ser acompanhado atentamente. Outro ponto que a gente vai observar é que justamente esses resultados ajustados, a gente vai perceber aqui como eles destacaram 71,1 milhões de lucro líquido ajustado. Então, basicamente, o lucro líquido consolidado foi de 34,6 milhões. Então, somaram mais a ajuste aqui na EBITDA, ajuste também nos resultados financeiros de 15 milhões, ajuste também no IR, e aí o que somando tudo, eles obtiveram aqui de 71,1 milhões de reais. Então, de fato, o resultado consolidado do lucro líquido da Wiscor foi de 34,6 milhões, e se a gente pegar o lucro líquido do controlador, que foi de 14 milhões de reais. Então, ponto aí para ser observado, e isso explica a queda nas cotações. E aí o que a gente observa também em relação aos resultados do controlador, é que a gente vai observar que lucrou apenas 14 milhões de reais e que a margem líquida aqui foi de 23,9% em relação ao primeiro TRI de 2022, que reportou 61,6%. Estamos falando de uma queda de 37,7 pontos percentuais. Então, de fato, uma queda muito significativa. E se a gente comparar em relação ao quarto TRI de 2022, ou seja, trimestre passado, estamos falando de uma queda de 1,7 pontos percentuais. Lembrando que o quarto TRI de 2022 foi um resultado muito fraco reportado pela Wiscor no último trimestre do ano passado. E se a gente observar a receita, ela melhorou bastante em relação ao quarto TRI de 2022, que foi um crescimento aqui de 8,1% a sua receita líquida em relação aos resultados do controlador. Então, receitas aqui crescentes, basta que melhorar em relação ao custo, e basicamente isso eles expressam aqui no seu formulário. Eles falam que o lucro líquido do controlador foi impactado diretamente pelas maiores despesas financeiras. Então, é preciso otimizar, melhorar essa questão de despesas e custos em relação também às comissões, porque a empresa cresce bastante o seu lucro líquido, seu lucro bruto, e também, consequentemente, se houver otimizações nos seus custos de comissões, você vai obter uma receita líquida muito maior do que a reportada pela empresa. Outro ponto que a gente vai observar é a receita líquida em margens aqui de participação de segmentos. Então, eles dividiram agora por segmentos, e o que a gente observa, receita por segmento de seguros, créditos e consórcios, serviços e off caixa. Então, de fato, o que a gente observa é que a parte aqui mais expostas das suas receitas é de 48% na parte aqui de seguros, e a gente observa que eles tendem a buscar novas parcerias. E aqui, nesse segmento de seguros, a gente observa que o BRB Seguros é a sua maior participação, que gera maior receita líquida para a Wiscor. E aí, a gente observa que houve crescimento tri por tri no segmento de seguros, e de fato a empresa cresce com seus parceiros aqui em relação ao crescimento das suas receitas. Consequentemente, a EBITDA também crescente, onde, se compararmos o primeiro TRI de 2022 versus o primeiro TRI de 2023, estamos falando de um crescimento de 36%, que cresce tri por tri. A gente observa aqui que, basicamente, o segundo TRI foi reportado 75 milhões de reais, porém, houve uma leve queda para 65 milhões, e aí, agora, reportando aqui no primeiro TRI de 2023, 66,5 milhões de reais da sua EBITDA consolidada. No segmento de crédito e consórcio, o que a gente observa é que foi um resultado muito interessante, primeiro porque eles agora conseguiram aumentar suas exposições nesse segmento, crescendo então em relação ao primeiro TRI de 2022, 120%. E, consequentemente, a EBITDA e a margem EBITDA cresceu bastante nesse segmento, em relação ao primeiro TRI de 2022, um crescimento de 166,9%. Então, era outro segmento também que não era tão exposto. A empresa agora trabalha fortemente nesse segmento de créditos e consórcios, e vai trazer aqui bons resultados operacionais para os próximos trimestres. Outro ponto que a gente vai observar é justamente o segmento de serviços, e a gente vai perceber aqui uma queda na sua EBITDA consolidada de menos 62%. Isso, de fato, impacta aqui as suas receitas, porque a gente viu que a exposição nesse segmento da off caixa e serviços é de 25%, como mostrado nos slides anteriores. E a receita líquida aqui caiu 6,4% versus o primeiro TRI
de 2022. Então, justamente quando a gente observa essa run-off caixa, a gente observa que ela contempla aqui com 25% das receitas. O que a gente observa? Que houve aqui uma queda na EBITDA consolidada de 3,8% e também nas receitas de 3%, porém aqui em linha com reportados anteriormente, nenhuma bronca nesse sentido, e a bronca ficou aqui para os serviços prestados aqui nesse segmento da Score, que caiu bastante em relação ao primeiro TRI de 2022. E se a gente observar, a sua EBITDA consolidada ela cai desde o terceiro TRI de 2022. Então vem mostrando aqui queda TRI por TRI nos últimos trimestres apresentados nos seus resultados. Fluxo de caixa aqui foi bem menor do que reportado aqui no quarto TRI de 2022, ou seja, o fluxo de caixa representado em dezembro de 2022 foi de 283,2 milhões de reais, e aí fechou o primeiro trimestre de 2023 com 252 milhões de reais. De fato, a empresa ela foi fortemente aqui impactada com essas despesas altas no financeiro, nas operações nas operações financeiras e também nessa questão de comissão. Então, de fato, isso afetou demais o balanço da empresa, mesmo tendo umas receitas bem interessantes e crescentes. E se a gente observar, então, o patrimônio da empresa, o que a gente observa? Que houve um leve aumento. A gente observar aqui o patrimônio do controlador em relação ao fechamento do ano 2022 versus o primeiro TRI de 2023, a gente viu que teve um leve aumento, onde era de 379 milhões e agora é de 393 milhões. Se a gente pegar o balanço patrimonial consolidado, vocês irão perceber que também aumentou. Antes, em 2022, no fechamento do quarto TRI de 2022, era de 904 milhões e agora de 937 milhões, levando aqui valor aos seus acionistas. Então, ponto interessante aí, e organizei esses dados aqui para a gente calcular o valor patrimonial. Vocês irão perceber que no site da Status Invest ou Investidor 10, na última semana, o PVP, ou seja, preço sobre o seu valor patrimonial, estava de 0,98 e agora ele vai estar precificando aqui a 2,32. Por que isso, Joab, aconteceu? De fato, o valor patrimonial ele despencou? Não. O que aconteceu, que vocês perceberam, o valor patrimonial tanto do controlador quanto do consolidado, eles aumentaram em relação ao valor patrimonial do fechamento do ano de 2022. O que de fato aconteceu foi o cálculo que eles realizaram para calcular e disponibilizar isso no site. Então, se vocês observar, antes era feito pelo resultado do valor patrimonial consolidado, por isso vocês encontravam lá o indicador preço sobre seu valor patrimonial a 0,97 e agora eles realizaram esse cálculo pelo cálculo do controlador, que vocês irão identificar lá o indicador a 2,32 vezes o seu valor patrimonial. E aí, feito isso, trouxe então esse cálculo para vocês, para então termos aqui a noção de qual valor, preço sobre o valor patrimonial, deveremos usar nos nossos indicadores. E aí eu vou mostrar para vocês isso na prática, como utilizá-los para poder então calcular o nosso preço intrínseco. Aqui no nosso preço intrínseco, eu utilizo basicamente o indicador sobre o preço sobre o valor patrimonial do consolidado, ou seja, 5,86 vezes. Porém, a gente tem que atualizar o lucro por ação dos últimos 12 meses, e aqui nessa planilha eu já atualizei, que antes era de R$ 1,33, se pegar os quartos trimestres de 2022, e aí o que aconteceu? Elimina-se então o primeiro trimestre de 2022, pega-se os 3 trimestres de 2022, mais o primeiro trimestre de 2023, aí você soma e tira a média, e você vai ter então o lucro por ação dos últimos 12 meses, que vai dar R$ 1,22. Aí você pega a média do que o mercado esteve disposto a negociar os papéis, que é de 7 do preço sobre seus lucros. Depois você utiliza a média do que o mercado esteve disposto a negociar os papéis do preço sobre seu valor patrimonial. E aí você utiliza o lucro por ação atual, que é de R$ 1,22, e você pega o valor patrimonial. Utilizando esses dados do valor patrimonial consolidado, a gente observa então uma margem de segurança aqui de 37%. Então, neste momento, a empresa está barata e recebe 37% de desconto, porque o valor intrínseco final é de R$ 7,81 e as cotações de hoje é de R$ 5,71. Se a gente for substituir pelo valor consolidado, aí, se vocês olharem os indicadores de preço sobre o seu valor patrimonial, na média vai estar acima de 2, e eu vou considerar aqui apenas 2. O valor patrimonial é de 2,33. E aí, vamos observar então que a margem de segurança ela fica zerada. E aí, como ela fica zerada, isso significa que basicamente você adquirindo os papéis a R$ 5,71, você está pagando o preço justo
pela ação. E ainda assim, ela vai estar interessante porque, na média, o mercado precificou o papel de forma muito elevada. Se você observar aqui, em relação ao gráfico de cotações, a gente observa que o papel está negociado nas mínimas, mesmo apresentando receita maior, que gera mais receita, lucro maior, ou seja, a empresa gera mais lucro, e além disso, indicador de balanço patrimonial maior. Então, todos esses indicadores estão maior, a empresa é mais rentável, a empresa tem margens melhores e a empresa tem um valor patrimonial líquido melhor e, neste momento, está sendo negociada nas mínimas. E quando ela tinha resultados mais previsíveis, ela já foi negociada aqui acima de R$ 15 tranquilamente. Então, observamos aí a irracionalidade do mercado, que já precificou ela a R$ 22, depois R$ 16, e aqui em julho de 2021 a R$ 16,73, e agora quando ela apresenta uma saúde muito melhor do que no passado, ela está sendo precificada a R$ 5,71. Então o que você tem que focar é nos resultados da empresa, mesmo tendo essa bronca aqui apresentada para vocês, que eu estou mostrando, que é justamente essa falta de transparência nos destaques da empresa. A empresa destaca aqui lucro líquido consolidado de R$ 71 milhões, sendo que ela reportou aqui apenas 34 milhões, e aí, por questões contábeis, consegue aqui ter esse lucro reporta esse lucro de 71,1 milhões de reais, sendo que o lucro consolidado da empresa foi de 34 milhões e do controlador de 14 milhões de reais. Então, de fato, isso aqui é um ponto negativo em relação à sua gestão de transparência. Porém, acredito aqui no projeto de crescimento da empresa, é um projeto sólido, a gestão ela precisa melhorar essa questão de transparência, eles estão trabalhando nisso, e isso é o ponto que me faz acreditar nos fundamentos da empresa, porque eles buscam melhores transparência e toda essa reformulação de transparência faz com que haja, então, condições de acharmos qualquer tipo de discrepâncias ou tentativa de camuflar os dados. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixa aquele like e até a próxima.